paz do nosso Senhor Jesus Cristo, minha amiga, meu amigo do canal. Estamos no 39º do nosso propósito de oração, determinando o teu bom negócio ser firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, 39 dias consecutivos de oração neste propósito para alcançar os nossos sonhos, os nossos propósitos pessoais, familiares, profissionais. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, o que você colocou em oração durante esses 39 dias, mas eu sei de uma coisa: você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, pois para ficar firme, 39 dias orando e clamando, crendo no seu milagre, tem que ter fé, tem que estar firmado na rocha. E nós sabemos que a nossa rocha é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como de costume, eu tenho uma palavra para deixar ao coração de vocês, a palavra do nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E é uma palavra forte, tem tudo a ver com o nosso propósito de oração. Sim, eu pedi para Deus um direcionamento, porque teria que ser uma palavra forte, né? Porque nós já estamos para concluir esta campanha, este propósito, e Deus me deu esta palavra e ela se encontra em Hebreus, glórias a Deus, né? Hebreus, no seu capítulo 11, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Hebreus, livro de autor desconhecido, né? O livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, tem tudo a ver com a nossa caminhada durante estes 39 dias e amanhã, se assim Deus permitir, 40 dias de clamor e oração, amém? Diz assim: a natureza da fé. Esse é o título deste capítulo 11. Vamos iniciar a leitura. Eu estarei lendo vários versículos do capítulo 11, porque são versículos para edificar, fortalecer a nossa fé. Olha só, eu sempre falo esse versículo, eu sempre repito ele porque eu gosto muito. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu sempre repito esse versículo, mas numa versão diferente. Versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve Deus quanto às suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Então, só para concluir aqui, lembrando que Abel ofereceu a sua oferta para Deus. Abel, pastor de ovelhas, então ele deu o melhor, ele deu a gordura das suas ovelhas, né? E Caim, que era o seu irmão, também deu uma oferta. Caim era agricultor. Só que a oferta que agradou a Deus foi a de Abel, porque ele deu o melhor. Abel selecionou a sua oferta. Foi pela fé que Abel fez aquela oferta. Então aí está citando aqui o nome de Abel, que Abel ele é lembrado até os dias de hoje. Nós estamos aqui falando de Abel. Porque Abel surpreendeu a Deus por ser um homem de fé, pois ele quis agradar
a um Deus invisível, né? A um Deus que ele não conhecia, porque ninguém poderia ver a face de Deus, pois a glória de Deus consumiria a pessoa. Então, mesmo Deus sendo um Deus onipresente, onisciente, onipotente, Abel deu o melhor para Deus. Aí, pulando no versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus os transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque é um homem que é conhecido pela sua justiça. Foi um homem que andava tanto com Deus. Pela fé, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele não via Deus. Nenhum desses homens citados aqui, e que eu já citei, Abel, Caim, Enoque, eu vou citar mais homens de fé aqui na Bíblia, nenhum viram a face de Deus, mas pela fé, eles agradaram a Deus, eles andaram com Deus, e Enoque foi um homem com tamanha intimidade, que andou tanto com Deus, tanto com Deus, tanto com Deus, que Deus se agradou tanto da justiça de Enoque, tanto do comportamento de Enoque, que ele foi elevado aos céus. Ele sumiu, ele desapareceu. Ninguém tinha notícias de Enoque. Foi a mesma coisa que Elias, né? Elias que foi arrebatado, né? Subiu aos céus por carros de fogo, né? Que diz a palavra. Então, Enoque também, ele sumiu. Porque ele andou tanto com Deus e a justiça de Enoque agradou tanto a Deus que ele desapareceu, ele foi levado aos céus e nunca foi achado. Aí Deus está falando aqui, a palavra de Deus está falando aqui, que foi porque ele agradou pelo testemunho que ele deu. Ele andou com justiça, ele era um homem justo e isso agradou a Deus, mesmo não conhecendo a Deus. Pela fé no nosso Senhor, ele agradou a Deus, ele andou com Deus, ele foi íntimo de Deus, ele subiu aos céus, foi elevado, né? Arrebatado. E olha o que diz aqui no versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha o que Deus está falando. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, primeiramente, se a pessoa não tem fé em Deus, ela não agrada a Deus. Se ela é ateu, ela não acredita em Deus, ela não agrada a Deus. Então, primeiramente, se a pessoa ela acredita em Deus, ela tem fé. Já é um princípio. Então, Deus está falando aqui que para agradá-lo, a pessoa tem que ter uma fé. Tem que ter fé nele, tem que acreditar nele, tem que se aproximar dele. Então, isso que Deus quer é a fé que creia que ele existe e que se aproxime dele. E quando nós nos aproximamos, temos intimidade com Deus, agradamos a Deus nos nossos comportamentos, quando nós nos arrependemos, porque nós somos falhos, nós erramos, mas quando nós nos arrependemos e pensamos, olha, eu errei, então esse comportamento, ele desagrada a Deus, então eu vou consertar, eu vou me arrepender. Então você já está praticando a sua fé, pois você está andando com fé, porque você está querendo agradar a Deus, um Deus que você nunca viu, mas que você sabe que existe. Olha só. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, olha só, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé ouviu a voz de Deus. Deus revelou que viria sobre a terra o dilúvio e Deus instruiu Noé a construir uma arca. E Noé acreditou na voz que ouviu,
acreditou que aquilo que ele estava ouvindo, mesmo sem ver Deus, olha só, todos estes homens, eles não viram Deus, eles creram, eles acreditaram em Deus. Então ele acreditou no que ele estava ouvindo e fez aquilo que Deus estava instruindo ele no coração dele. Ele fez uma arca. Então as pessoas que viam Noé fazendo a arca não entendiam nada, achavam que Noé estava doido, que Noé não batia bem. Imagina uma arca. O que Noé queria com aquilo? Se nem mar tinha, Noé construindo a arca a seco. Mas porque ele teve fé, ele creu no que ele estava ouvindo, ele creu que vinha da parte de Deus, que aquilo aconteceria, que ele tinha que se precaver. Ele tinha que se precaver naquela revelação que ele estava tendo, ele tinha que salvar os seus. Então Noé foi tão prudente que ele creu na voz de Deus, ele creu naquilo que estava sendo instruído e ele teve amor porque ele quis salvar os seus. Ele quis proteger os seus, né? Então Noé agiu pela fé. E Deus está citando que o Noé foi um homem de fé, porque ele creu em algo que salvou a sua casa e salvou a humanidade, pois Deus destruiu aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas morreram afogadas pelo dilúvio, né? Porque choveu 40 dias, 40 noites. Então aquelas pessoas morreram e porque Noé foi prudente e ouviu a voz dele, ele salvou a família dele, que deu permanência à humanidade. Aí no versículo 8 aqui diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde que ia. Olha só, aí está citando Abraão. Abraão, homem de fé. Abraão, na terra do seu pai era um homem idólatra, Tera, ele estava numa terra idólatra, e ele saiu da sua terra, a terra dos seus pais, para uma terra da promessa, uma terra que Deus daria a ele e a sua descendência por herança. Então ele ouviu uma promessa de Deus, olha só, Deus falando para Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, para uma terra que te mostrarei, e fartei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então Deus fez uma promessa para Abraão, ele ouviu, acreditou, largou o pai, largou a família, o irmão, só levou o sobrinho Ló, pegou a sua esposa, que era meia irmã dele, Sara, pegou seus servos e foi para uma terra que ele não sabia nem para onde estava indo. Ele não sabia nem aonde ele estava indo, ele estava sendo conduzido pela voz de Deus, por sua fé, um Deus que ele nunca tinha visto, porque seu pai era idólatra, acreditava em deuses de barro. Então os deuses que ele tinha imagem eram deuses de barro, que não falava, que não se movia. E ele crê num Deus invisível, crê na voz, crê numa promessa. Então ele foi considerado herdeiro pela fé, porque ele acreditou numa promessa, seguiu, abandonou a terra dos seus pais e foi. Vamos continuar aqui. Continuando, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Então Abraão, ele chegou à terra da promessa, mas a terra estava sendo ocupada, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí já está falando do filho de Abraão, Isaac, e o filho de Isaac, Jacó. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Só que Jacó que foi o herdeiro da promessa,
por isso ele está citado aqui. Continuando. Por que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto edificador? Pela fé, ou 11. Pela fé também a própria Sara concebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu a promessa de ser mãe, mas ia passando tempo e nada de Sara ver a promessa realizada na sua vida. Aí ela pegou uma serva egípcia chamada Agar, fez seu marido Abraão se deitar com aquela serva, e aquela serva engravidou, pois ela tinha desanimado, pois fazia muito tempo que ela tinha esse sonho de ser mãe, que havia uma promessa da parte de Deus para eles, para Abraão e Sara, mas nada de acontecer. O tempo passava e nada. Ela, no desespero, falou: Abraão, deita com a minha serva egípcia chamada Agar. Aí Agar teve um filho, só que o filho que Agar teve com Abraão não era o filho da promessa. Não era, pois o filho da promessa seria o filho que ele teria com Sara. Abraão e Sara gerariam um filho em plena velhice. Foi isso que aconteceu. Não foi Ismael, filho de Agar e Abraão, que foi herdeiro da promessa, e sim Isaque, filho de Sara e Abraão, herdeiro da promessa. Abraão teve Isaque com quase 100 anos, 99 anos, e Sara com 90 anos teve Isaque. Então, na sua velhice, eles tiveram o filho da promessa, algo que era impossível, mas pela fé eles acreditaram e tomaram posse da promessa. Continuando aqui, 12. Por isso também de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, está falando aqui, que Isaque, o filho da promessa, deu origem a uma descendência muito numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Judeus, né? Que fala dos judeus. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, eles tiveram uma caminhada sem ver a promessa, mas eles viam que eles estavam formando descendência, né? Eles vinham conquistando na terra que Deus tinha jurado de dar para eles. Eles foram peregrinos naquela terra, estrangeiros, porque a terra estava sendo habitada. Eles tiveram, sim, a benção de Deus. Eles tiveram conquista, sim, aonde eles colocavam a planta dos pés, Deus estava com eles, mas eles viram a terra ocupada, né? Eles foram peregrinos na sua terra, na terra da promessa. Olha só. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Está falando, olha, a gente quer conquistar a nossa pátria. Então, muitas vezes, a gente se apega com as coisas dessa terra. Nós queremos ter casa, nós queremos formar uma família, nós queremos ter um carro, nós queremos ter um emprego, ser bem-sucedidos, ter uma carreira. Nós queremos alcançar as promessas desta terra, mas o que nós não podemos esquecer, e nós temos que aspirar a nossa pátria celestial. Então, mesmo nós sermos peregrinos nessa terra, porque a gente sabe que nós estamos de passagem nessa terra. Tudo é muito passageiro. Muitas vezes você está aqui hoje, mas você não sabe do dia da manhã. Você não sabe, pois somente Deus sabe do tempo que você vai permanecer aqui nessa terra.
pois é tempo determinado para todas as coisas, né? Hoje nós estamos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã, por isso nós temos que lutar pela nossa pátria celestial, pela nossa salvação, e até para lutar pela nossa salvação é pela fé, é pelos olhos da fé, nós temos que continuar andando firmes em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, se assemelhando em Jesus Cristo, tendo o coração parecido com o coração de Jesus, ou seja, um coração misericordioso, um coração voltado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, nós estamos nessa terra, almejamos as coisas dessa terra, praticamos a nossa fé para conseguir as coisas nessa terra. Nós estamos num propósito de oração de 40 dias. E nós estamos almejando as coisas desta terra. O que nós colocamos no nosso propósito são coisas desta terra, mas também eu, em particular, estou colocando coisas relacionadas à minha salvação, à minha vida espiritual. Pois eu sei que tudo nesta terra é passageiro e eu tenho que almejar mais de Deus, eu tenho que me preocupar com a minha salvação, que é a minha pátria celestial. Amém? Aí vamos continuar aqui no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Olha só, então Deus deu Isaque para Abraão e Sara. E quando Isaque já era um mocinho, um adolescente, Deus pediu Isaque para Abraão como sacrifício, para que Abraão sacrificasse seu próprio filho, o filho da promessa, o seu unigênito, unigênito entre ele e Sara, né? O filho da promessa. Mas ele, pela fé, que Deus tinha lhe feito coisas grandes na sua caminhada em terra peregrina, Deus tinha abençoado Abraão. Abraão era um homem bem-sucedido em riquezas, ele era um homem rico. Sim, ele prosperou bastante na terra em que peregrinou. Então, ele crendo que Deus era fiel e poderoso para ressuscitar o seu filho, ele seguiu pela fé e quase ele sacrificou seu filho como holocausto, como sacrifício para Deus. Mas aí Deus bradou dos céus e já havia um cordeiro preparado. Não precisou que Abraão sacrificasse seu filho da promessa, seu filho único, Isaque. Então, tem aqui outros versículos que citam homens de fé, que pela fé são reconhecidos por Deus. E eles são citados na palavra de Deus. No Antigo Testamento estão sendo citados aqui no Novo Testamento. Nós estamos no livro de Hebreus. O livro de Hebreus faz parte da Nova Aliança, do Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio à Terra e morreu na cruz do Calvário. Então se fala de um Novo Testamento. E no Novo Testamento, estes homens que foram reconhecidos pela fé em Deus, eles estão sendo citados aqui. Amém? Meu amigo, minha amiga. Agora você me pergunta, Daiane, o que você quer dizer lendo esses versículos? O que Deus colocou no seu coração, Daiane, para você meditar esses versículos no dia de hoje, no vídeo de hoje? Deus está colocando agora no meu coração. Pois eu não preparei nada. Nada do que eu fiz aqui foi preparado por mim. Eu não me preparei, eu não me capacitei, não. Eu falei, o Senhor vai me usar no vídeo de hoje como Ele bem quiser.
Ele me deu Hebreus, capítulo 11, e eu estou seguindo na direção de Deus pela fé. Eu estou agindo também pela fé. Neste exato momento eu estou agindo pela fé para saber o que Deus vai falar no nosso coração. E que Deus está colocando no meu coração que pela fé nós chegamos até aqui. Pela fé nós colocamos todos os nossos propósitos, os nossos sonhos na mão do Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa direção nas mãos do Senhor. Tudo nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós colocamos a nossa vida espiritual, a nossa saúde, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, profissional, a libertação dos nossos entes queridos. Nós colocamos a vida de amigos, de pessoas que nós gostamos muito, que nós amamos. Nós colocamos o que é nosso nas mãos do Senhor. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, mas foi pela fé. Pela fé que no final deste propósito de oração, algo aconteceria da parte de Deus. Haveria uma transformação, uma mudança de vida. Que Deus nos surpreenderia durante este propósito de oração, no decorrer deste propósito de oração e no final dele, nós seríamos bem-sucedidos e a luz brilhará nos nossos caminhos. É pela fé. É pela fé que nós estamos crendo que a luz brilhará nos nossos caminhos. Que é o tema deste propósito de oração, determinando que algum negócio ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Então, hoje, no 39º dia, eu gostaria de orar com vocês, colocando pelos olhos da fé tudo aquilo que nós, desde o início, já estamos apresentando a Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, a Tua palavra falou conosco no vídeo de hoje. Deus, é pela fé que nós iniciamos este propósito de oração. Sim, Pai. O Senhor colocou este propósito de oração no meu coração. Eu me lembro como que se fosse hoje. Como se fosse hoje o Senhor colocando no meu coração para eu orar. No vídeo no YouTube, durante 40 dias consecutivos, foi pela fé, tudo iniciou pela fé, e pela fé eu creio que a minha vida, a vida da minha família, na minha casa, Deus, na minha vida profissional, espiritual, na minha saúde, na minha vida financeira, sentimental, na vida da minha família, na vida desta pessoa que vem acompanhando e que vem fazendo esse propósito junto comigo, eu creio pela fé que haverá honra e dupla honra. Nós seremos honrados. Deus, nós veremos o sobrenatural acontecer nas nossas vidas pelos olhos da fé. Nós tomaremos posse da promessa, nós tomaremos posse dos nossos sonhos, dos nossos projetos pelos olhos da fé. Os nossos sonhos, os nossos projetos serão realizados pelos olhos da fé. Os nossos sonhos e projetos já foram realizados, pois o Senhor já decretou nos céus a nossa vitória. O Senhor já decretou e já assinou, o Senhor, nos céus a nossa vitória pela fé, que nós tomamos posse debaixo da Tua direção. Então, Pai, nós entregamos agora os nossos sonhos. Nós te apresentamos agora os nossos sonhos na Tua mão, crendo na vitória, crendo na dupla honra, no seu trabalhar, Deus, crendo no seu agir, que haverá, Senhor, um tempo diferente, um tempo novo, uma nova história, uma renovação na sua presença, uma renovação espiritual, Senhor, crendo que o Senhor estará nos nossos caminhos em tudo que nós fizermos, Pai, e que a Tua luz brilhará nos nossos caminhos.
É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, crendo que já se realizou pelos olhos da fé, já se concretizou. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, sentiu a presença de Deus? Você está com a mesma fé que eu? Que já deu tudo certo? Que o novo tempo está chegando? Uma nova história? Eu creio pelos olhos da fé que terá resposta para a minha vida e para a sua vida. Tome posse em nome do Senhor Jesus. E amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos diante 40 dias consecutivos de oração. Já com a chave da vitória. A chave para finalizar esse propósito de oração e a mesma chave para tomar posse da nossa promessa, dos nossos sonhos, para ver as portas se abrindo nas nossas vidas, nas áreas que nós apresentamos durante esses 40 dias, amém? Em nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor, seja abençoado e até amanhã, se assim Deus permitir, amém? Glórias a Deus!